Cláudio Queiroz do Mais CQ Investimento. Pagar R$10 em fundos imobiliários é bom? Temos que olhar alguma coisa diferente? Tem que ficar atento no tipo de ativo, qual é o percentual de alocação que está desse ativo para você não tomar um certo prejuízo ou susto? Riscos de cotas, subordinada, sênior, única, mezanino. E para me juntar R$1.000, quanto eu preciso de capital para pagar com esses R$10 aí de fundo imobiliário? Fica aqui comigo, vou mostrar tintim para tintim para você. Vem! Bom, eu fiz um filtro, olhei aquele que estava na casa dos R$10 de valor de cota de fundos imobiliários e vi aqueles que tinham mais liquidez. Lembre-se que um dos fatores que eu sempre bato aqui na tecla é que você tem que ter liquidez. E eu cheguei aí em 3 fundos. Tem alguns fundos agora custando 12, outros um pouquinho menos, mas R$10 num range de 10 e 10 e pouquinho, para que você possa ter uma visão melhor, porque são talvez uns melhorzinhos aqui que você pode estar olhando mais com carinho se está ou não na sua carteira. Me fala se está ou não na sua carteira o MXRF, o TORD 11 e o VSLH. Estão na sua carteira? Vê aí, fala aí para mim. Olha só esse gráfico. Eu coloquei os 3 mostrando desde o começo do ano, só que o VSLH ele começou agora praticamente em abril. Então ele fica só demonstrado assim, só metade, para que vocês possam visualizar qual é a performance dos 3 em conjunto. A partir de abril para frente fica bem nítido qual é o comportamento deles. Eu vou estar mostrando aqui consolidado para vocês alguns pontos de atenção que vocês têm que ter quando se falamos desses tipos de fundo, para que você não caia em nenhum tipo de armadilha aqui. Então eu colocando aqui, ó, eu coloquei a data de início de cada um deles, ó, no VS 16 do 12, mas ele começou a entrar na bolsa agora em abril desse ano, o MX 13 de abril de 2012 e o Tordo desde 2019. Por que eu faço questão de colocar desde o início? Porque o início vai fazer diferença de quanto ele conseguiu capturar e o quanto ele já está alocando ou se ele fez alguma nova emissão. E isso faz uma grande diferença quando você vai investir isso. O patrimônio líquido deles, o maior é o MX com 2 bilhões, aí depois seguido vem com o TORD. O TORD está em torno de 369 com a última emissão que ele fez agora. E o que começou agora, que é o VSLH, que ele está bem baixinho ainda, 116 milhões. O administrador dele é o Vortex, o MX é o BTG e o TORD também é o Vortex, coincidentemente. A taxa de administração, olhando nessa sequência, é de 1 a 0,80 o VS, 0,90 o MX, e o TORD é um pouquinho maior, porque ele é um fundo de desenvolvimento, ele é de 1,5 a 0,95. A diferença é que o TORD também ele tem uma taxa de performance, que é de 20% do que se exceder do IPCA mais 4% ao ano. O MX não tem taxa de performance e o VSL tem taxa de performance igualzinho, 20% do que exceder o IPCA mais 4%. O P dividido pelo VP, que é aquele um dos primeiros indicadores do cheiro para ver se você está pagando muito caro ou barato dele, o VS está 1,04, o MX 1,01 e o TORD está 0,95, ele está descontado, então está apanhando no mercado. Logo de cara você já consegue visualizar isso. O queridinho da bolsa é o MX, com o maior número de cotistas, com mais de 390 mil cotistas, seguido pelo TORD com 62.700 e o que começou agora, que é o filhote, o VS, com 5.414 cotistas. Para nós conseguirmos R$1.000 olhando para esses 3 fundos, eu preciso ter um capital necessário no VS de 61 mil, no MX de 143 mil e no TORD de 143 mil, que eles estão muito próximos. Se você olhar o último dividendo que foi distribuído agora, o VS estourou a boca do balão.
ele distribuiu 0,17, correspondente ao dividendo de 1,62. E se nós anualizarmos esse dividendo ainda, 19,43. Ele explodiu. O MX, ele distribuiu praticamente a mesma coisa do que o TORD, 0,7 para cada um, só que o capital necessário para você alcançar os R$1.000, ele diferencia um pouquinho só, porque o valor da cota está diferenciado em centavos. Mas se nós anualizarmos isso, o MX está dando 8,35 e o TORD 8,34 como dividendos anualizados. Então eles estão muito próximos. O que está disparando aí é o filhote aí, o VSL, que eu vou chamar atenção para algumas coisas para eles. Mas antes de nós entrarmos, só para você olhar a evolução dos proventos dos três, ó, o MX ele vem carregando desta maneira, o TORD também desta maneira e o VS explodindo porque está trazendo um rendimento atrativo nesse princípio. Bom, alguns pontos de atenção para nós estarmos falando aqui. O MX ele começou efetivamente a ganhar uma certa relevância no mercado a partir de praticamente de janeiro de 2020. Nesse gráfico aqui fica muito claro para vocês que apesar de não ter mudado muito o valor do mercado da cota e o valor patrimonial da cota, o volume aumentou bastante, a liquidez que ele tem no mercado aumentou bastante. É isso que se torna muito atrativo, até mesmo porque você viu que a quantidade de cotistas que o MX tem. Mas temos que ficar um pouco de olho na seguinte coisa: o investimento por classe, sempre, quando nós estamos falando de papéis. 72% ele está pendurado em CRIs. Ele está com 25% em caixa, que é uma baita grana que está em caixa, e tem permutas financeiras de 11%, que ele está trazendo assim, retornos atrativos com isso, que é interessante. Agora, se nós olharmos lá o TORD, o tipo de ativo que eles têm, eles estão com 31,6% pendurado em CRI, com 21,7% em caixa, que é praticamente da última emissão, ele vem alocando isso. Ele tem pendurado em fundos 16,8% e em equity de 29,9%. Lembrando que ele faz participação ele é um fundo de desenvolvimento, então ele trabalha com equity também com isso e é onde traz um diferencial para este fundo. Mas chamando a atenção, ele tem 61,5% de cotas subordinadas pendurada em CRIs, contra 35,60% em cotas sêniores e 2,9% de mezanino. A composição da subordinada de cotas chama atenção porque ele está correndo muito risco para estar trazendo o retorno. Lembrando só um pouquinho que as cotas subordinadas são aquelas que recebem depois. Então nós temos as cotas seniors e se der algum bode, se o cara deixa de pagar alguma coisa, quem sofre primeiro é a subordinada. Então essa subordinada ela tem que remunerar mais, mas se, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Numa dívida de R$200, 100 de sênior e 100 de subordinada. O cara paga 180, deixou de pagar os R$20. Esses R$20 quem sofre? São as cotas subordinadas. E isso tem que levar atenção, tem que estar atenção para vocês, sendo que aqui está um volume muito grande de cotas subordinadas que ele tem que trazer uma remuneração, tem que estar muito boa para isso. Vamos chamar atenção também para o VSL. Qual é o diferencial do VSL também? Ele está fresquinho, começou agora, né? Tem CRI pendurado em 82,3% e 17,7% está em caixa. E nesse nós vamos agregar um pouquinho mais, que não tínhamos falado, é o tipo de indexador. Já diminuiu, ele começou muito alto e agora ele diminuiu, então ele está com IPCA mais 12,2%, cerca de 52% da carteira indexada desta maneira. Ele está com 17,7% em CDI, que praticamente é o caixa dele, e IGPM mais 14,24%, 30,2%. Então ele está com uma remuneração muito boa de base contratual para ele poder estar recebendo isso. E está forte. Então tem uma vantagem disso.
né, altos retornos. E ele também tem a mesma composição subordinada de cotas, só que com um pouquinho menor do que o TORD. Subordinadas, ele está com 49,53 contra uma sênior de 47,24. Então aqui ele já está muito melhor do que o TORD. Porque o TORD, lembra que eu comentei? O TORD era 35,60 de sênior contra aqui 47,24. Então ele está classificando quase meio a meio aí de todo o processo. Isso é um bom sinal de equilíbrio. Precisa ver como é que ele vai andar, porque até então não tem nada que ele colocou na carteira ainda de desenvolvimento para estar surtando aqui. Mas nós temos um ponto de atenção inicial para o VSL. Ele tem vários CRIs que ele está alocando, só que se nós olharmos, olha só, para esses somente 3 CRIs, eles representam inteiro quase 45,78%. Quase metade do que ele está pendurado em CRI, ele tem 3. Isso é um risco enorme de concentração. Se eles conseguirem pulverizar isso a um curto período, talvez se torne muito atrativo. E o detalhe é que desses 3, nós estamos falando que quase 29% são em cotas subordinadas que eu estou acabando de explicar para vocês. Então nós temos um risco muito maior ainda. Isso é um problema que possa ter para você estar alocando. Se de repente querer correr um risco inicial, vale a pena você correr porque ele está trazendo enormes retornos com isso. Se nós olharmos os proventos dele, ó, ele começou lá em março, 12,30, 12, 17 e 17 que ele replicou. Então de abril para maio subiu 41%, 41,6% para ser exato. Então ele está trazendo sim remuneração atrativa inicial que todos hoje, a maioria dos FIIs estão perdendo, eles estão caindo em valor de cota e você tem que ficar atento para ver se a remuneração está melhorando isso em dividendos. Então, mostrei para vocês como que ficou aqui. O que é na minha visão? O que eu olho nisso? Tem um maior risco, sem sombra de dúvida. O TORD, ele é um fundo de desenvolvimento que vocês têm que entender que o fundo de desenvolvimento ele é mais alongado. Então, ele faz um investimento, aí depois tem um tempo de maturação disso, para depois ele trazer o retorno. Então, se você conseguir segurar esse período, esse ciclo maior, talvez seja um pouco mais atrativo também. O VS começou agora, ele está assim, de olho, nós temos que ficar de olho quando ele começar a alocar isso, porque ele pode colocar um percentual em cima de projetos de desenvolvimento, então tem que ficar de olho neste processo e na pulverização dos CRIs que ele está colocando. Você vê que a concentração dele está alta e para ver se aumenta ou diminui essas cotas subordinadas ou sênior que precisa ficar de olho. E o MX está fazendo o balanceamento muito bem e o mercado já está bem consolidado com o volume e a liquidez que ele tem. Então, são 3 fundos aí em torno de R$10 para que você ficar de olho para ver se ele efetivamente consegue. Se você consegue balancear ou não, colocar ou não na sua carteira. Lembre-se que tudo que eu falei aqui não é uma recomendação, é um raio-x de alguns pontos específicos que você tem que olhar vários indicadores e olhar os projetos. Senão isso aqui ficaria enorme para nós estarmos olhando. Mas com esse você já tem o cheiro de visualizar como fica toda a bagunça do negócio. Então, lembre-se que para você conseguir, que eu te mostrei lá no início, R$1.000, quanto de esforço você precisa ter. Volta lá, dá um print e vê. Qualquer dúvida aí, escreve para mim que eu falo para você como calcula se você tiver com dúvida disso. Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Vem!